Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje é dia 23 de março de 2024, sábado. Eu vou trazer uma mensagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. É a parábola daqueles que foram no templo, o fariseu e o publicano. Se dispuseram a ir no templo, fazer as suas orações. Anteriormente, Jesus já tinha mencionado sobre a parábola do juiz iníquo, um juiz perverso, mas eu vou falar sobre o momento do fariseu que estava em pé, vociferando em orações, falando segundo o seu entendimento, se auto-justificando, dizendo que ele era um homem responsável, que fazia as orações, que jejuava 2 vezes ao dia, que não era que nem os outros que eram mentirosos, que eram arrogantes, que eram pecadores, pessoas que não davam corretamente na comunidade. Ainda fez comparação com o publicano que estava ali. Não sou como este publicano, eu dou o meu dízimo aí ao templo e jejuo 2 vezes por semana, se auto-justificando. No entanto, o publicano fez a sua petição, ambos estavam em pé, né? O publicano não tinha condições de olhar para o alto, ele olhava para baixo, porque estava se humilhando, e dizia que não tinha condições de estar ali naquele momento. Na verdade, ele era um homem pecador e pedia misericórdia pelos seus pecados, reconhecendo a sua miséria. E colocou esse pedido, né, dentro dessa oração, que o local, naquele momento, tanto um como para o outro, era um lugar sagrado. Um se auto-justificando, dizendo que ele era o cara, né, ele fazia tais coisas, jejuava, pagava o dízimo, não era que nem os outros que eram adúlteros, corruptos, mentirosos, e ele era tipo de uma pessoa santa. O outro reconheceu suas misérias, dizendo: olha, eu sou pecador, só peço perdão. Aí Jesus complementa dizendo: quem é dos dois que vocês acham que foi justificado? O que foi o que já quis se justificar, ou o outro que se humilhou? O que se humilhou, porque aquele que se humilhou será exaltado, e o que se exaltou será humilhado. E nessa caminhada nossa, nós poderemos agir assim, ou já agimos dessa forma. Nós mesmos podemos ter já feito alguma coisa semelhante em nossa vida que desse a entender que poderíamos ter sido mais humildes. Reconhecer as nossas limitações, nossas fraquezas, nossos erros, nossos pecados, nossas culpas e dizer: eu sou um simples mortal, eu erro também. Já errei um monte de vezes, algumas pessoas até consideraram meu erro e me perdoaram. Eu fui até as pessoas que eu errei e solicitei a benevolência do perdão e me aceitaram, me perdoaram. Pedi desculpas também de coisas mais pequenas, banais, e também me aceitaram as desculpas. Auto-humilhação. A autojustificação é dizer assim: eu não fiz nada para ninguém, eu nunca errei, eu estou sempre certo, e quem errou foi o outro, não fui eu, porque eu faço as minhas coisas diante de Deus e diante dos homens, ou no templo, ou na igreja, ou no lugar que tenha referência espiritual, e faço as minhas orações, minhas penitências, eu faço meus jejum, eu me entrego, se é para subir o monte eu subo escadaria eu subo, eu faço tantas velas acesas, eu faço tanto propósito e tantas orações por dia, eu vou na missa ou no culto tantas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo aquilo que tenho, que ganho. Eu sou uma pessoa justa, se auto-justificando, mas você sabe que santo só é Deus. E dentro dessa humildade do publicano, que nos dá a lição de que
compreender que nós somos limitados e que nós erramos e pecamos, às vezes sem perceber, muitas vezes, e quando nós percebemos, a nossa consciência nos diz que nós deveremos nos consertar, melhorar, nos readequar novamente no nosso caminho, se colocar numa posição e seguir em frente, mas fazer as devidas correções, principalmente se a gente machucou, magoou ou feriu alguém. Porque a nossa vida, como eu já mencionei algumas vezes, o mais difícil parece que é dos grandes milagres que Jesus fez e continua fazendo, é tocar na alma da pessoa e a pessoa sentir-se que realmente tem condições de melhorar, principalmente na relação com as outras pessoas. Porque o bom relacionamento com as outras pessoas nos mostra realmente os valores que nós temos. E esse valor de ter com a gente coloca na outra pessoa, amando a outra pessoa. E se a gente não ficar acusando os outros, porque é da mesma forma que nós acusamos, poderemos ser acusados, da mesma maneira daquilo que a gente medir, poderemos ser medido, da mesma forma que a gente deseja tirar o cisco do olho de alguém e o nosso olho está cheio de farelo e uma trave que nos atrapalha de ver corretamente as coisas, que a palavra que venha dentro de nós movimentar o nosso ser e limpar e fazer o discernimento entre as juntas e medulas e arrancar tudo aquilo que não presta e nos colocar um coração novo e fazer uma depuração 7 vezes como fosse dentro de um cadinho, para a prata ficar bem purificada, a palavra exercitando na nossa vida, e a gente ser limpo por essa palavra, estando enxertados na videira que é Jesus, o Cristo de Deus, e começar a fluir folhas, flores e frutos de acordo com a tua essência que recebe de Deus uma porção da graça do Espírito Santo que nos dá essa condição de homem mortal, de mulher mortal, de limitado, mas condicionado à percepção espiritual que chega até nós, com que faça que a gente produza alguma coisa boa da parte de Deus. E se nós nos posicionarmos numa situação mais humilde, a gente pode ser exaltado lá na frente, ou numa condição de reconhecimento até de outras pessoas, mas mesmo assim, depois de ser reconhecido, continuar dentro de uma humildade, não se vangloriando, mas também não se vitimizando, não colocando o coitadismo, dizendo que todo mundo te maltrata, todo mundo te ofende, você faz as suas coisas certas e todo mundo faz errado. O santo é só você, os outros são tudo pecadores. Nós estamos aí no meio de tantas circunstâncias, boas ou ruins, inseridos nesse planeta Terra, e como eu mencionei anteriormente, o milagre de Jesus na vida das pessoas, quando ele estava caminhando na Terra e quando continua hoje fazendo milagres na vida de muitas pessoas, transformando, libertando, curando, trazendo a vida de volta, dando oportunidade de um novo renascimento humano para pensar e mudar o seu comportamento e ser melhor pessoa daquele ponto em diante da sua caminhada. Todas essas transformações, todas as curas que Jesus fez, de levantar paralítico, de dar vista aos cegos, de dar audição aos surdos, de trazer a vida àquele que estava morto, como Lázaro, como o filho da viúva de Naim, e tantas outras milagres que Jesus fez. O mais difícil que eu entendo é a pessoa compreender a sua vida naquilo que é matéria corpórea, que é carne, que é osso, que é sangue, e que tem a alma, que dá vida, e o Espírito de Deus, que é o fôlego existencial, que nos conecta com o ser divino através da graça do Espírito Santo.
essa essência humana que vive em cada um de nós, a maior dificuldade que aconteceu e que acontece ainda nos dias de hoje é a pessoa ter um coração novo, ser depurado por essa palavra, tantas vezes for necessária para melhorar a sua condição de ser humano e ter um bom relacionamento com as outras pessoas. Empatia, uma palavra muito usada, muito utilizada, é se colocar na situação do outro, vendo suas necessidades, suas fraquezas, suas limitações, entendendo que cada um de nós peca, erra, tropeçamos, podemos machucar e ferir as outras pessoas e, nesse ponto, se nós analisarmos que nós também somos os agentes que fizemos isso, nos colocar na situação que nós estamos fazendo o erro e machucando outras pessoas, vamos pedir perdão, vamos nos humilhar, vamos entender que esse processo da vida de cada um, não estar se exaltando, colocando-se coroa já na própria cabeça, como se todos os outros fossem devedores, e se nós somente que deveríamos receber algo, e nunca doar-se um pouco para as outras pessoas. Nessa singeleza, seja o templo, o lugar que tu esteja, na casa, no trabalho, na sociedade, na rua, relacionando-se com as outras pessoas, no ambiente que tu está, acolhedor, e que seja acolhido, e que para viver melhor com as outras pessoas, muitas vezes não é que você tem que ser pisado, não deixar ninguém te pisar, te machucar, te humilhar, te jogar para baixo. Você tem que ser forte, equilibrado, e essa força que vem de Deus, que nos coloca um coração novo, puro, depurado, a nossa vida nos fortalece pela graça de Deus, que nos dá o entendimento, o discernimento, a sabedoria para lidar com todas as outras circunstâncias desagradáveis em nossa vida, a qual nós não escolhemos, mas que as outras pessoas escolheram. E saber lidar com isto. Mas não existe ninguém perfeito, nós somos falhos. Partindo desse pressuposto de que todos nós somos falhos e pecadores, entendemos que erramos também. E que o errar é humano, e que a sensatez de pedir perdão, se regenerar na presença de Deus junto com as pessoas, porque o regenerar-se com Deus é regenerando-se com as outras pessoas. Porque se você não fizer assim com as pessoas, como é que você vai ter o convívio com a graça do Espírito Santo se alguma coisa ainda está para ser resolvido, ainda não foi resolvido, não foi tratado? A gente tem conversado, tem falado, tem explanado tantas mensagens que algumas pessoas compreendem e outras não. Algumas têm um discernimento mais rápido, a outras mais lento. Mas falando da mensagem que foi lida, escrita aí por Lucas, o evangelista, que também era médico, escreveu o livro de Atos também, dos apóstolos, falando dessa menção, dessa parábola, subentende-se que os religiosos, os fanáticos, aqui o chamado grupo dos fariseus, eles tinham consigo algo que colocava para eles um destaque, como se fosse melhor do que alguém pela posição que estavam tomando. Como se alguém que está ocupando um lugar, um determinado espaço, fosse melhor do que alguém porque estava naquele cargo ou está naquele cargo. E acaba machucando os outros porque está numa posição mais elevada de um cargo que está ocupando e achando que o cargo que ocupa o defende, o protege.
e que as outras pessoas devem se curvar perante ele, mesmo ele estando errado. E ainda como se não tivesse bastando-se por isso, ainda persegue os outros que o contrariam. Não bastando somente da perseguição, manda prender. Que Deus é esse? Pessoas que se acham que são deuses na Terra, acham que nunca vai dar conta disto? Acha que nunca vai acontecer algo, que vai deparar-se com algo que ele vai se curvar perante alguém e vai dizer: ah, eu pequei, eu errei, eu não sou santo. Será que não vai chegar no dia que ele vai entender, ou algumas pessoas que fazem isso não vão entender, não entenderão que nosso dia vai ter um fim? Mas enquanto não acreditam nisso, vão somente machucando, perseguindo e humilhando as outras pessoas, porque acham que a sua posição os protege durante toda a circunstância da vivência terrena. Que Deus tenha misericórdia de nós e que eu e você cresçamos na medida exata em Cristo Jesus, evoluindo espiritualmente nesse campo, espaço-tempo, e aprendamos com nossos erros e evoluímos com nossas culpas, mas reconhecendo as nossas fraquezas e pedindo perdão dos nossos pecados. Porque Deus é misericordioso. Antes mesmo de que falássemos alguma coisa, com gemidos inexprimíveis, Ele já sabe. Antes de balbuciar alguma palavra, Ele já sabe. É onisciente, onipresente e onipotente. Sabe tudo, vê tudo, está em todos os lugares. Então de nada se esconde, nada está oculto. Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que possamos enfrentar as dificuldades e vencer elas através da bondade e do amor de Deus. Eu estou em paz, desejo a paz, a graça e a proteção de Deus para vocês, e que vocês estejam também em paz. Shalom.